Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 17 de junho de 2024, estamos na 11ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vireis as costas a quem te pede emprestado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o que Jesus nos diz, né? Não enfrenteis quem é malvado, né? Inclusive, lembre o que ele nos diz hoje, né? Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda, né? Amados irmãos, lembrando aquela nossa reflexão, né, que fala, onde nós dizemos justamente o seguinte, ó. O que é que Jesus está dizendo? Está mandando a gente apanhar? Não. Ele está dizendo para a gente oferecer a outra face, né? A face esquerda, né? Ou seja, se alguém nos faz o mal, né, mas irmãos, eu não devo pagar o mal com o mal. Lembra que a gente diz, ó, não paguemos com a mesma moeda. Porque assim, né, olho por olho, dente por dente, é pagar com a mesma moeda. Assim nós vamos estar nos tornando igual a quem fez o mal. E Jesus está dizendo, ofereça a outra face. Ou seja, se alguém vem com ódio, ofereça a face do amor. Se alguém vem com ofensa, ofereça a face do perdão. Se alguém vem com discórdia, ofereça a face da união. Se alguém vem com a dúvida, ofereça a face da fé. Se alguém vem com erro, ofereça a face da verdade. Se alguém vem com tristeza, ofereça a face da alegria. Se alguém vem com trevas, ofereça a face da luz. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus justamente nos diz, não devemos usar de nenhuma desculpa para fazer o mal, pois, como diz ele no próprio Evangelho, uma árvore será conhecida pelos seus frutos. Então, se eu pagar com a mesma moeda, eu estarei sendo igual a quem fez o mal. Mas se eu pago, né, se eu ofereço a outra face, então, de alguma forma, com certeza eu sou melhor do que ele. E assim sendo, amados irmãos e irmãs, como diz o próprio Jesus, ó, sede perfeitos, assim como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Vejam, Deus nos convida a ser perfeito como Ele é perfeito. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. E assim, amados irmãos e irmãs, lá em Mateus 5, 44 a 45, Jesus também diz assim, amai até os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Justamente por quê? Porque ao invés de pagarmos com a mesma moeda, a gente oferece a outra face. Assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, quem deseja o mal do seu próximo, sabota a si mesmo. Pois enquanto se ocupa em desejar o mal, está esquecendo de desejar. Ó, desejar, lembrem, quando Jesus fala que até olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, você já está cometendo adultério, né? Então, o desejo, amados irmãos, é uma coisa muito séria. Ou seja, quando você está desejando, você também está fazendo acontecer o seu próprio bem. Então, a gente, ao invés de desejar o mal dos outros, vamos começar a desejar o nosso próprio bem, porque assim o nosso bem já está acontecendo. E assim, amados, o mal que desejamos aos outros nos envenena e, é claro, nos torna amargos e infelizes. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque vejam, que os outros façam mal, nós não podemos
digamos assim, eu não posso impedir que está na liberdade dele fazer o bem ou fazer o mal. Lembra que diz o livro lá do Deuteronômio? Diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Se a outra pessoa escolhe a morte, né, eu não posso fazer muita coisa. Mas eu preciso escolher a vida. Porque senão, amados irmãos, eu vou cada vez mais me tornando uma pessoa, como já disse, amarga e infeliz. E assim, amados irmãos, cavamos com as próprias mãos uma cova para enterrar os nossos sonhos, para enterrar a nossa felicidade. Deixamos de ser pessoas positivas, pessoas felizes e passamos a ter alegria, amados irmãos. Veja que isso é complicado. Ter alegria com o fracasso dos outros. Para mim, amados irmãos e irmãs, esse é o último estágio da infelicidade, ou seja, você não conseguir mais ter alegria com as suas próprias venturas e começar a ter alegria com a desgraça alheia. E assim, amados irmãos e irmãs, que nós possamos ter, né, uma prioridade. Né? Qual é a nossa prioridade? Fazer o bem. E é claro, amados irmãos, quando você deseja o bem também deseja você. Vejam, o que diz lá no Evangelho, né? Quando Jesus diz assim, ó, aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Vejam, não é só nós que desejamos ir para o céu, é o céu que deseja vir até nós. Como foi que nós dissemos? Quando você deseja o bem deseja você. Então, quando a gente deseja, amados irmãos, quando a gente deseja o amor também nos deseja. Quando a gente deseja o perdão também nos deseja. Então, nós estamos justamente, né, fazendo com que, atraindo para nós tudo aquilo que nós desejamos. Lembrem, o desejo, só o desejar pode se tornar pecado. Vejam? Então, quando eu desejo algo, eu já estou criando condições de possibilidade para que aquele algo venha e aconteça na minha vida. Então, amados irmãos e irmãs, eu desejo a vocês todo o bem. E é claro, desejando o bem a você, eu também estou desejando o bem aqui, bem no meu coração. Então, que isso seja também a sua prática. Desejo o bem, pois o bem também te deseja. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.